A inteligência emocional é o que diferencia aquela pessoa que consegue progredir, por exemplo, de uma organização, e daquela outra que, independente de todos os talentos, independente de todas as suas formações, não consiga. Durante muito tempo eu trabalhei e até hoje trabalho com treinamentos empresariais, e o que eu posso observar? Pessoas com uma capacidade muito grande de conhecimento, que realmente investem muito nesse conhecimento intelectual, só que devido a ter um déficit nessa inteligência emocional, elas acabam tendo dificuldade em lidar com a raiva, com a frustração. No ambiente corporativo, cada pessoa tem as suas dificuldades, cada pessoa tem os seus anseios, as suas motivações, e isso faz com que as relações elas fluam de uma maneira satisfatória, positiva, na qual todos saem ganhando, todos conseguem contribuir com os seus talentos, com as suas especificidades de cada um. Isso faz com que possa ser desenvolvido um excelente trabalho ou não. O que eu percebo e observo? Quando falta essa inteligência emocional, a pessoa ela acaba misturando e confundindo muitas coisas. Tem pessoas que, dependendo do temperamento, têm mais facilidade de conseguir, por exemplo, se está tendo algum problema em casa, em outra área que não seja profissional, consegue separar, tipo, saiu de casa, fechou a porta, o problema ficou lá. São poucas pessoas que conseguem isso, essa separação. E quando chegam no seu ambiente de trabalho, conseguem focar, conseguem ter energia, motivação, porque não misturam essas emoções. Diferentemente de outras que não conseguem fazer isso. E também ao contrário acontece, a pessoa está com um monte de problema no serviço e ao invés de deixar no serviço esses problemas, na maioria das vezes, quando ela está tendo um déficit de inteligência emocional, o que acontece? Ela pega aqueles problemas todos do trabalho, do serviço e leva para casa. E logicamente que aí não consegue fluir nada, acaba prejudicando o seu relacionamento, e aquele momento que seria um momento para repor a energia, para se fortalecer emocionalmente, não acontece isso, acaba trazendo mais problemas ainda em outras áreas. A inteligência emocional é o equilíbrio entre o racional e o emocional. Ela é desenvolvida a partir do autoconhecimento, consciência emocional, empatia, motivação e relacionamentos. Por que é importante a gente entender isso? Lembra que autoconhecimento sempre é presente aqui, porque é um dos pilares do nosso desenvolvimento pessoal. E com a inteligência emocional também não seria diferente. É muito importante a gente se conhecer, saber quais são os nossos calcanhares de Aquiles, onde é que o sapato aperta, para a gente de antemão já se preparar. Ter inteligência emocional é saber antecipar essas situações, não no sentido de já ficar na retaguarda, na defensiva, não nesse sentido, mas no sentido de saber que situações adversas sempre vão acontecer, mas eu tenho que ter a clareza e o distanciamento de saber administrar essa situação de antemão. Porque a primeira vez que acontece uma situação que é inesperada e que não é positiva, é natural que haja uma relativa desestruturação emocional. A partir da segunda vez que acontece, qual que é a tendência se nós desenvolvemos essa inteligência emocional? A gente conseguir já se preparar para ela. Então, ok, aconteceu uma situação ruim, eu já vi isso antes, já percebi. Qual foi o aprendizado que eu tive nessa situação? Já ressignifiquei o que aconteceu? Qual foi a lição que ela me trouxe? Por que é importante fazer isso? Olhar dessa forma? Porque quando acontecer de novo, eu já tive aprendizado e já me preparo para não acontecer novamente. A consciência emocional fala exatamente disso. É eu saber o que me desestrutura. Então, se a gente for parar para analisar em termos das características de cada temperamento, e você já conhece o seu temperamento, se você já está há um tempo aqui no canal acompanhando os conteúdos, você identificar. Então, por exemplo, é um trânsito, um horário que você pega, que geralmente te tira do sério e você fica extremamente aborrecido com isso. É você ter essa consciência de que em determinadas situações e momentos você tem que trabalhar mais a sua resiliência emocional, de saber que vão ter momentos que você vai precisar estar mais tranquilo em relação a isso, independente da situação. Se a gente se prepara de antemão, a gente consegue administrar melhor essas emoções. Empatia. Empatia também
é algo que sempre eu falo aqui, porque é muito importante a gente desenvolver. O que é empatia, né? Mais do que nós nos colocarmos no lugar do outro, a gente procurar entender e ainda dentro dessa compreensão de entender que cada pessoa vai ter um mecanismo emocional de defesa, de reação, de ação diferente do nosso. Então, a empatia nesse contexto de inteligência emocional, a gente entender isso. Eu acho maravilhoso, pelo que eu vejo, as perguntas, os próprios comentários que vocês sempre colocam, tanto aqui quanto no meu Instagram pessoal, Zigrid Pontes, eu vejo que tem essa preocupação genuína da empatia, de conseguir se relacionar melhor. Eu vejo assim que tem muito, minha filha é colérica, o meu marido é melancólico, o meu chefe é fleumático e assim vai, e de procurar entender e saber que as pessoas são diferentes e que elas reagem diferente, e tá tudo certo. Motivação, que é motivos para ação. A inteligência emocional, a gente tem que o tempo todo trabalhar, não no conceito que eu preciso estar motivado, não nesse conceito, mas no sentido de eu ter muito claro quais são os motivos que me levam a tomar determinada ação. Então, se é um projeto, se é um relacionamento, tal, o que eu estou fazendo aqui? Quais são as motivações que eu tenho? Por que vale a pena eu continuar? Por que vale a pena eu investir? Tudo aquilo que a gente investe tem um retorno. Tudo aquilo que a gente planta, a gente tem uma colheita disso. Tudo aquilo que a gente alimenta, cresce. Então, é muito importante a gente ter essa clareza relacionada a essa inteligência emocional, quais são os motivos que nos fazem agir, fazem com que nós tenhamos as nossas escolhas. E por fim, relacionamentos. Inteligência emocional não tem como uma pessoa viver isolada do mundo completamente, sem se relacionar e dizer, não, eu desenvolvo, trabalho muito em mim a inteligência emocional. Porque essa inteligência emocional, ela é testada no dia a dia, no conflito, na divergência de opiniões, na divergência de crenças. E tá tudo certo, a gente conseguir ouvir a opinião diferente do outro e não se afetar por isso e nem ter a necessidade de convencer o outro a pensar igual a nós. Relacionamento é isso, não tem como a gente evoluir. Quando a gente pensa em evolução, em crescimento, em expansão da consciência, a qualidade do relacionamento está diretamente relacionada à inteligência emocional. Isso daí é que faz com que a gente cresça, a gente evolua e se desenvolva emocionalmente. É importante entender que sempre nós devemos buscar desenvolver essa inteligência emocional. Mas agora eu te faço uma pergunta: que nota você dá para a sua inteligência emocional? Escreve para mim aqui nos comentários que nota você dá para a sua inteligência emocional. Se você está nesse caminho, nessa jornada de fortalecer, desenvolver ainda mais a sua inteligência emocional, aproveita, compartilha esse vídeo, curte, se inscreve aqui no canal e nós nos vemos no próximo café. Um beijo!